E aí, pessoal, a entrevista ou as entrevistas de Denis Abraão. Um suposto abatimento, preocupação. O que nós podemos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Eu vou começar com a entrevista de ontem, Denis pós o jogo. Mas hoje ele também falou à Rádio Gaúcha pela manhã e a gente pode também pegar alguns pontos do que ele falou hoje pela manhã. Ontem chamou a atenção, nós estávamos na live aqui e chamou a atenção o abatimento de Denis Abraão na entrevista coletiva. Por quê? Porque o Grêmio venceu 4-0, o Roger veio com todo o otimismo, o torcedor estava empolgado e aí surgiu o Denis Abraão com um corte ou um recorte do que estava sendo discutido ali, se mostrando mais abatido, pedindo mais calma, pedindo cautela, entrando por um outro viés, um viés muito mais de pé no chão do que ele teve, inclusive, em outros trabalhos, sobretudo nesse último momento do técnico Wagner Mancini. Isso causou impacto no torcedor que estava acompanhando tudo aquilo. Porque diz, pô, o homem que mais gosta dessa coisa do falar forte e tal, não aproveitou isso e foi para um outro lado, dando ideia, inclusive, de dizer... É muito cedo para avaliar os jovens e tal. Aí, claro, tu criou narrativas, um monte de gente dizendo, claro, ele tá brabo porque o Wagner queria... Ele não queria demitir o Wagner, ele tá brabo porque ele disse que os meninos não iam jogar. Eu não entrei muito nessa, fui atrás para saber o que tinha acontecido, o que tava. E, na verdade, é muito simples. É muito simples. É muito mais em cima do... Pô, eu já tomei tanto pau agora. Eu não vou jogar todo o meu otimismo aqui, vamos deixar trabalhar antes. E foi mais ou menos uma linha comedida, uma espécie de vacina, poderíamos dizer assim, mas de alguma forma algum cuidado sobre isso. Hoje, na entrevista para a Rádio Gaúcha, ele acabou falando mais, também nessa linha, tá? Também nessa linha, depois eu vou falar de um ponto fundamental da entrevista ontem, que foi o tal do ambiente externo. Foi algo que mexeu muito com as pessoas. Mas hoje ele contou os bastidores da organização do Roger para o jogo. Ele falou das reuniões que foram feitas a partir da chegada do Roger, também falou das conversas individuais do Roger com os jogadores e, claro, do modelo de treino e de como o Roger treina. E aí disse, os preparadores físicos até preocupados ficaram por causa do excesso do treino, que aí tu tem que, se tu treina muito aqui, tu tem que tirar do treino físico. Esse é um dos trabalhos que se tem, que é tu forçar em alguma área, tu tira de outra. Como tem muito forte nesse momento a parte física, a gente acaba colocando isso. Mesmo assim, o torcedor seguiu. Hoje, mais uma vez, ele falou, é que talvez o time tenha ido bem, porque já tá no fim da pré-temporada, os jogadores estão mais soltos. Não precisa dizer isso. Porque aí tu permite que as pessoas olhem pra ti e digam o seguinte, tá brabo que ganhou? Que foi o que todo mundo fez ontem, ou grande parte das pessoas, em relação à manifestação do Denis Abraão. O Denis Abraão, nesse momento, é o alvo das críticas dos torcedores. A gente não pode tirar isso da análise, é o alvo, mas me parece, aí voltando a Roger, me parece que o Roger, vencendo os jogos e preparando o time, ele vai acalmar pro lado de todo mundo. Pro lado de todo mundo. Mas eu não posso aqui tirar esse sentimento que a gente está recebendo das pessoas, de que o alvo das críticas, ele era todo de Mancini, ele vira para Denis Abraão, então é preciso que o Denis Abraão também incorpore e entenda isso, que faz parte. Hoje ele inclusive falou na forte crítica que o trabalho vem recebendo, e aí a gente chega num ponto que me parece o fundamental desse conteúdo aqui, que é o ambiente externo. Ontem o Denis Abraão disse que o ambiente interno era ótimo e que o que derrubou o Mancini foi o ambiente externo. Ambiente interno, entenda-se, vestiário, diretoria, vice-presidências, conselho de administração, clube. Esse é o ambiente interno. Que se estava ótimo, não estava conectado com o mundo. Porque nada é ótimo perdendo no futebol. Então, este ambiente interno, dito pelo Denis como ótimo, estava errado, estava mal avaliado, porque não existe
no futebol, bons ambientes derrotados. E o ambiente Wagner Mancini, em razão da segunda divisão no ano passado, ele era perdedor. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Ponto. E aí a gente entra no ambiente externo. Qual era o ambiente externo? Era um ambiente de críticas. De críticas. E em cima desse ponto aqui, eu posso hoje, sem nenhum constrangimento, dizer: o certo era o ambiente externo. Quem entendia a verdade ali era o ambiente externo, que a gente pode colocar como torcedores, sócios, imprensa, que é quem se manifesta sobre o Grêmio. Se o ambiente interno não derrubou Mancini, precisou o ambiente externo e a pressão para derrubar. Essa é a verdade. Agora, por exemplo, o que a gente está vendo? A gente está vendo um ambiente externo entre torcedores, sócios e imprensa, um ambiente externo otimista. Vocês acham que alguém vai perguntar sobre o ambiente do Grêmio nesse momento? Você acha que alguém vai ter algum tipo de preocupação sobre o ambiente interno neste momento? Claro que não. E aí a gente vai para a velha frase do Roger: problemas e soluções começam e terminam no campo. Se o campo responde, não tem dúvida. Se o campo não responder, isso pode acontecer com o Roger, já aconteceu na vida dele, a pergunta vai acontecer. E não só a pergunta do repórter, pergunta do torcedor na rede social, que foi, em primeira análise, quem começa o levante contra Mancini e o trabalho como estava sendo desenvolvido. Hoje, por exemplo, o Denis tem que entender essa diferença. Sob pena de ficar ontem como o incomodado na vitória, o que é um carimbo terrível para ele. E ele não merece. Ele não merece, a gente conhece ele, ele é um sanguíneo apaixonado pelo Grêmio. E não é apaixonado pelo trabalho ou pela tese. Ele é pelo Grêmio. Mas ontem, de fato, essa incomodação foi latente. Eu coloquei aqui como resposta uma vacina, uma preocupação, um cuidado. Acho que indevido, errou a comunicação, mas não teve má fé, pelo contrário. Teve sim entendimento de tentar lembrar o torcedor: se perder, pode acontecer, vamos ter calma. Basicamente foi isso. Só que na comunicação deixou essa narrativa. E isso é muito preocupante. Por quê? Porque incomoda. Porque incomoda. O momento é de otimismo, de aplauso a Roger, de esperança nos meninos que começaram a jogar. Esse é o momento. Vamos aproveitar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.